Olá, sou eu aqui de novo, Edson Prado, Master Trainer em Hipnose, Master Trainer em Programação Neurolinguística, criador da Reprogramação Mental 7 Níveis, a famosa RPM7, uma metodologia única e exclusiva no mundo. E vim hoje aqui fazer, dar uma dica bem importante para você, meu amigo, que aí está trabalhando com hipnose e que talvez isso possa ajudar muito vocês, tá? É os 3 maiores erros que os amigos, às vezes, que trabalham com hipnose cometem ao atender o seu cliente, tentando remover uma situação limitante, ajudar esse cliente e acaba promovendo um certo erro. Então, esses 3 maiores erros são coisas que acontecem bastante. Por quê? Porque muitos clientes, muitos pacientes vêm aqui ao meu escritório, ao meu consultório, e chegam aqui relatando que passaram por 1, 2, 3, até 4 profissionais que trabalham com hipnose para reprogramar a mente e não obtiveram resultado. Às vezes, alguns até com uma certa aversão e até duvidando mais do que o normal, que a hipnose funciona, que é isso mesmo, E a hipnose a gente já sabe que traz um certo desconfiança para alguns. Então, fique ligado que essa dica é para você, meu amigo, com muito carinho, que trabalha com hipnose, que talvez possa te ajudar a ampliar os horizontes, Como eu sempre converso com meus alunos sobre isso, ok? Então vamos lá. Primeiro grande erro: você saber uma técnica hipnótica, colocar o paciente em transe, não quer dizer que você está habilitado, capacitado e tem condições de conduzir uma sessão, um processo de hipnose terapêutica ou de hipnoterapia. São 2 coisas muito diferentes. As técnicas hipnóticas, colocar o paciente em transe, é uma parte apenas de todo o processo, de hipnose terapêutica. E aí, por que se tornou o primeiro grande erro, segundo os relatos dos clientes que vêm aqui? Porque quando os clientes chegam aqui, eu vou fazer o levantamento, a ficha clínica, entender como é aquele cliente, e eles me relatam que vieram de outros profissionais. Eu sempre pergunto qual o nome desse outro profissional, se tem cartão, se tem telefone, se tem e-mail. Por quê? Porque depois eu entro em contato com esses amigos e converso com eles para saber, como que foi que ele tratou esse cliente, que tipo de técnica ele usou, o que ele acha realmente do cliente, por que não deu certo, aonde esse profissional se formou, quais formações esse profissional tem, tudo isso, para entender também, porque muito cliente pode chegar aqui de repente, tendo tido resultados, e ele acredita às vezes que não. Mas eu não estou falando dessa parte, eu estou falando atuação dos nossos amigos que trabalham com hipnose. E por que isso está acontecendo muito? Quando eu comecei a conversar com esses profissionais, e saber de onde vieram as suas formações, e hoje é muito comum que pipocou inúmeros cursos de formação em hipnose aí pelo Brasil, E ao ver a grade curricular, o conteúdo programático desses cursos, muitos deles, mas muitos mesmo, são apenas de técnicas hipnóticas, de ensinar como hipnotizar. E que nem eu acabei de falar, como hipnotizar é apenas uma parte importante do processo de hipnose terapêutica ou de hipnose transformacional. Que seja, que dê qual nome for de qual metodologia. Então, infelizmente, esses cursos, e às vezes alguns prometem realmente fazer reprogramação mental, etc. e tal, e só ensinam técnica. A técnica é muito importante, mas se você não souber uma metodologia, um processo, de uma receita, de como você pode conduzir com as mais diferentes formas, de como conduzir esse processo, a possibilidade, a chance de você não conseguir fazer a transformação ou a reprogramação da mente do seu cliente é muito grande. E pior, você, às vezes, não sabendo disso, pode começar a trabalhar e pegar um cliente que, de repente, vai entrar num surto psicótico. E você não sabe tirar ele. O cliente vai ter uma abreação. Você não sabe o que fazer. O cliente chega aqui, você não tem que tratar ele. Você tem que indicar para um psiquiatra, para um psicólogo. E você não sabe como fazer isso. E às vezes atende clientes que não devem ser atendidos naquele momento.
que não é da sua alçada. E isso faz com que você cometa muitos erros e não alcance os resultados que os seus clientes estão querendo. E isso da parte de marketing e gestão, que eu dou treinamento disso também para os amigos de hipnose, eu posso dizer, é o pior marketing que você pode ter. Porque de 1 vira 2, 2 vira 3, 3 vira 4 e o seu nome vai para o ralo. Além dos problemas que de repente você pode causar, que nós vamos falar, né, depois, né, nos próximos erros. E isso é muito importante. Porque se você não alcança resultado, já não é bom. Se você, além de não causar resultado, você causa um problema ainda para o cliente, é pior ainda. E tem algumas coisas que, infelizmente, muitos que trabalham com hipnose vêm cometendo erros. Então, se for esse o seu caso, né, que você já está em xeque com você mesmo, em conflito, puxa, por que eu não consigo, né, fazer meus clientes, né, realmente se transformarem, né, tirar aquela limitação, né? Venha fazer curso comigo, ou grandes cursos que tem aí no Brasil, realmente que ensinam uma metodologia, né, que vai fazer você realmente ter condições, ser capacitado mesmo de conduzir, né, um tratamento. Né, cursos sérios, que com práticas e também com muito conhecimento de várias partes desse processo. Ok? Então, fique ligado. Se você aí, né, já está sem dúvida e já está em xeque consigo mesmo, se você quiser, tem meu WhatsApp aí na descrição do vídeo abaixo. Você pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de conversar com você, inclusive sobre a formação que eu dou. Tá bom? Então, vamos lá. Segundo grande erro que acontece muito com os profissionais que trabalham com hipnose: a limitação própria profissional e pessoal. Eu participo de muitos grupos de WhatsApp, muitos. E sabe o que mais acontece com esses grupos ultimamente? Eu vejo muitos dos, não todos, tá? Mas muitos dos participantes, né, a hora que está falando, olha, eu tive um caso assim, e aí o outro já fala, não, porque paciente assim eu já dispenso, eu não pego, etc e tal. E muitas vezes esses conselhos, né, essas formas, né, de até ajudar ou querer ajudar o colega, você vê que é baseado na limitação do próprio hipnoterapeuta. E isso é muito complicado. Por quê? Porque ele fala para o cliente que o cliente não alcançou resultado porque ele não se permitiu. Isso existe. Nós não estamos falando disso aqui nesse vídeo. Nós estamos falando das limitações de quem trabalha, do hipnoterapeuta. Ok? Então, isso não é verdade. Por exemplo, eu vi outro dia uma conversa no WhatsApp que o cliente era um cliente muito difícil, um cliente questionador, um cliente meio até grosseiro, etc e tal. E o hipnoterapeuta, por não ter flexibilidade, resiliência, gentileza e uma série de outras coisas que é necessário para você se tornar um grande terapeuta, né, na área de hipnose, ele já foi, né, com vamos dizer, os nervos à flor da pele, fazer o transe hipnótico, já meio que falou meio torto também com o cliente, e não deu nada certo. E teve um outro que falou, não, esses caras a gente dispensa. Gente, pensa bem, a gente vai falar depois no terceiro erro. A pessoa foi até o seu escritório com um problema que ela quer resolver, que limita ela, causa um grande problema às vezes na vida dela, e vocês, né, por limitação própria de não saber lidar com clientes difíceis, com pacientes que realmente são muito complicados, vocês acabam, né, além de fazer um péssimo trabalho. Eu não estou falando de todos, gente, é só para quem realmente se encaixa nisso. E nem estou falando para menosprezar, estou falando para você ver que você precisa ampliar como ser humano e como profissional, né? O primeiro aspecto mais importante de uma pessoa que trabalha com terapia é você ter uma flexibilidade imensa, né? Se você pegar grandes terapeutas, Milton Erickson, né? Pegar o Tony Robbins, aqui no Brasil, Sofia Bauer, que também já teve grande destaque, eu e grandes outros amigos aí, você vê,
Nós fazemos terapia, né, através da hipnose dentro da ecologia do cliente, ou seja, de como ele é. Por isso que não existe uma forma engessada de você conduzir a hipnoterapia. Lembra no primeiro erro que eu falei? Saber trans é uma coisa, conduzir é outra. E você tem que conduzir na linguagem do cliente. Por quê? Porque senão ele aciona as defesas e não vai se permitir. Isso é um dever seu, responsabilidade sua de saber fazer isso. E tem profissionais que não conseguem porque são limitados e não investem em melhorar a si próprios. E aí causam problemas. E quando muitos desses, né, profissionais ainda falam para o cliente que ele não consegue, pode causar ainda nele o que? Uma ancoragem de que ele é incapaz, gerar uma ansiedade, piorar a situação, induzir uma programação que ele está ali, né, querendo resolver aquilo, e você piora as condições daquele cliente. Isso é um erro que acontece muito e eu tenho visto isso nos grupos de WhatsApp. Fácil você identificar se você tem esse erro ou não. É a sensação que você tem quando você pega um cliente complicado. Se isso gera estresse dentro de você, se isso gera raiva, se isso gera nervosismo, se isso gera incompreensão, engessamento, falta de flexibilidade, que você tem vontade de mandar esse cliente embora, isso mostra que você bateu no seu limite e você não consegue, né, tratar aquele cliente melhor. Então, você é incapaz de tratar aquele tipo de cliente. Então, para você conseguir tratar todos os clientes, você vai ter que ampliar, né? Muitos, outro dia, um hipnoterapeuta quis contratar minha consultoria para gestão e marketing, para ele dar um boom, porque falou, pô, não estou conseguindo, não tenho muita capacidade. E quando eu vou fazer um projeto de gestão e marketing, eu vejo primeiro como essa pessoa é. Porque, e o que aconteceu, para resumir? Ele é uma pessoa estourada, ele é uma pessoa, nossa, super assim, né? E aquela é bem positiva, eu sou bom, eu sou o cara, eu faço acontecer, se você não fizer porque você não conseguiu. Eu falei, não. Você não consegue encher sua agenda porque você não está bem falado na sua cidade e região, porque você tem um temperamento que não é adequado para o que você faz. Você vai precisar se expandir, se tornar uma pessoa, né, com gentileza, né, com total flexibilidade. Aliás, na medicina chinesa, né, que eu sou formado também, nós costumamos dizer para os alunos, o melhor terapeuta é aquele que é como a água, que ele se molda a qualquer recipiente, ele se adequa a qualquer situação. Você, hipnoterapeuta, ou que trabalha com hipnose, hipnólogo, hipnotista, aprenda a ser como a água, flexível, ela contorna os obstáculos, ela flui, ela se adequa a qualquer forma. Isso é ideal, você tem que se adequar aos pacientes, às mais diferentes formas de pacientes, aos mais diferentes problemas, para conduzir. E para isso você precisa se desenvolver, não só profissionalmente, mas principalmente como ser humano. Esse é um grande problema que causa outros grandes problemas dentro. E os meus clientes, quando chegam aqui, contam isso. Aquela pessoa, nossa, não teve nada a ver o que ele fez, que você fez. Eu já sentei na cadeira super tranquilo e relaxado, sabendo que ia dar certo. E lá não, eu estava tenso. O profissional me deixou tenso. Segundo grande erro. Vamos para o terceiro grande erro, ok? Terceiro grande erro, né? Algo muito importante. Uma das características, eu acho que eu considero a característica principal que qualquer pessoa que trabalha com terapia, seja hipnose ou qualquer outra, é você ter bondade. A bondade gera misericórdia, ou seja, você se importa com a dor do seu cliente. Você realmente quer o melhor dele, independente de qualquer aspecto. Se você vê que não vai dar conta, você chega para ele, eu preciso te indicar para outro profissional. Está além da minha capacidade. Isso é ter bondade. Mas lembre-se,
Porque você identificou realmente que você não é capaz. Não para fugir, porque essa é outra questão. Se você está dispensando ele para fugir, lembra que nem é complicado essas coisas, isso não é bondade, você está confundindo. Bondade realmente gera amor. Você vai fazer com amor para o cliente, porque ele chega com uma dor, às vezes algo que está limitando muito a vida dele. Eu falo que os grandes terapeutas normalmente passaram por dificuldades muito grandes e eles sabem o que é a dor do cliente, porque eles sabem se colocar no lugar do cliente. E o cliente, às vezes, Milton Erickson fazia muito isso, eu sou muito fã de Milton Erickson, O cliente chegava ali com depressão, ele mal queria conversar, Milton Erickson, com toda a engenhosidade dele, às vezes fazia hipnose só conversando. Às vezes dava uma tarefa muito suavemente e de repente conseguia curas incríveis, que as pessoas ficavam impressionadas. E, poxa, o que ele fez? Mas ele não fez o que nós fez. Mas tudo é baseado na bondade. Se você não consegue ter bondade dentro do seu coração, para ver o melhor no seu paciente, para você ajudar da melhor maneira ele, você realmente ainda está muito aquém da sua possibilidade de alcançar grandes resultados. E quem sabe o que é bondade, quando eu pergunto isso para os meus alunos, é muito comum. Tem pessoas que às vezes nem sabem o que é ser bom, o que é ser bondade. Não sabe, porque bondade parte do princípio que você vai dar o melhor de si para o outro, não para você. Porque quando você está fazendo para você, não tem a ver com bondade, tem a ver com egoísmo. Você está se alimentando. Quer ver um exemplo de bondade? Você está, por exemplo, 10 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, na sua casa, te liga alguém desesperado, precisando da tua ajuda, fazer hipnose. Quando você tem bondade, você não vai pensar no horário, você vai falar assim, puxa, esse cara é um mala, vai me ligar 11 horas da noite. Não. Muito pelo contrário. Você vai se importar com a dor dessa pessoa, com a necessidade dela. Eu não estou falando de cliente folgado, não, eu estou falando de gente que precisa mesmo. Não te dói você sair da cama, às vezes quentinho num dia de inverno, para você ir ajudar pessoas. Eu já fui atuar pessoas como dentista, sou dentista formado há muito tempo também, às vezes 2, 3 horas da manhã que estavam morrendo de dor. Sem problema nenhum. Porque se importa com a dor da pessoa. Isso é o aspecto mais difícil que eu falo para meus alunos, com os colegas de hipnoterapeuta. Desenvolver a bondade. Porque aí você tem misericórdia, você se importa realmente. E aí você começa a ser um grande, grande terapeuta mesmo. Porque para chegar na bondade, você precisa ter uma série de qualidades desenvolvidas. E se afastou do egoísmo, o máximo que você conseguiu. E começa a ser um bom ser humano. E aí você se torna um excelente terapeuta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas. Eu acho importante, porque eu tenho visto que isso tem acontecido muito ultimamente. Se vocês quiserem tirar dúvidas, se vocês quiserem bater um papo, se vocês quiserem, sei lá, fazer um network, ou vir fazer um dos meus cursos, eu estou de coração aberto para receber vocês, para bater um papo muito bacana, tá bom? Então é isso daí. Um grande abraço e um excelente final de semana.